Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre a Núbia e o reino de Kush. Núbia, berço da civilização na África. Situado no norte da África, a Núbia era uma extensa faixa de terra localizada ao sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo. No interior da Núbia, floresceu o reino Kush, com suas capitais, Napata, na margem esquerda do Nilo, e Meroí, na margem direita. Napata destacou-se como centro religioso e Meroí, capital econômica do reino cuxita. A história da Núbia ainda é pouco conhecida, pois os sítios arqueológicos da região quase não foram escavados. Além disso, a escrita meroíta, desenvolvida na Núbia, não foi decifrada por completo. Nos primeiros tempos de sua história, os núbios viviam da caça, da coleta e da pesca em comunidades espalhadas ao longo do rio Nilo. Aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo, passando a aproveitá-las para a agricultura. Inicialmente, as plantas mais cultivadas pelos núbios foram o trigo, a cevada e o sorgo. O reino de Kush. A história de Kush está estreitamente ligada ao do Egito. Os arqueólogos encontraram grande número de objetos egípcios, vasos, pérolas e outros, em terras núbias e produtos núbios, marfim, ouro, ébano, etc., em terras egípcias, o que prova o intenso contato comercial entre eles. Sabe-se também que por volta de 1530 a.C., o reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Em 730 a.C., no entanto, ocorreu o contrário. Os cuxitas conquistaram o Egito, dando início à dinastia dos faraós negros, que durou até 657 a.C. Esses faraós usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre suas frontes, para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre o Kush e o Egito. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção de pirâmides para lhes servirem de túmulos. Características do reino de Kush. O reino de Kush se distingue dos demais reinos antigos por duas importantes características: o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. A escolha do rei. O rei era escolhido dentre os eleitos pelos líderes da comunidade pela consulta aos deuses da cidade. Candace, a mulher na política. As mulheres ocupavam posições importantes no reino de Kush. A mãe do rei, por exemplo, recebia o título de Senhora de Kush ou Candace. Quando seu filho se casava, ela adotava a esposa do filho como sua filha. Assim, influenciava o governo tanto por meio do filho como da nora. Por várias vezes, a rainha-mãe ocupou ela própria o poder político. Entre as Candace que chegaram ao poder, encontra-se a Manirena, uma das poucas vezes que a África Antiga aparece na história universal e quando se conta que o povo cuxita, comandado por uma mulher, enfrentou o poderoso Império Romano. Economia. O solo cuxita era riquíssimo em metais como o ouro e o ferro e pedras preciosas como o rubi. Escavações recentes em Meroí revelam templos e muros folheados de ouro. Os governantes cuxitas exerciam rígido controle sobre a extração e o comércio de minérios, garantindo com isso seus rendimentos e poder. O ouro cuxita era usado no comércio com o Egito e com Roma. Quanto ao ferro, é provável que Meroí tenha sido o lugar a partir do qual se difundiu o conhecimento da fusão e do manuseio desse metal na África. Entre os artesãos cuxitas destacam-se os ferreiros, os marceneiros, os tecelões, os ceramistas e os joalheiros. Sociedade cuxita. Estava subdividida em classes sociais distintas das civilizações antigas. No alto escalão, formada por reis e nobres, funcionários públicos e militares de classe média, soldados e comerciantes, artesãos e sacerdotes na posição intermediária. Na camada mais baixa estavam os camponeses e na camada da base estavam os escravos. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, a Núbia e o reino de Kush. E para fixar o assunto, eu proponho atividade em casa. Copie e responda as questões abaixo em papel pautado. Primeira questão, com relação à economia, qual a principal atividade econômica dos cuxitas? Segunda questão, como se constituía a camada intermediária da sociedade cuxita? Terceira questão, existiram faraós negros? Quarta questão, existe alguma relação entre a história de Kush e o Egito Antigo?
Quinta questão. As mulheres do reino de Cush tinham um tratamento diferenciado. Que tipo de posição social elas ocupavam no reino? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um beijo.